Olá, turminha do segundo ano, tudo bem com vocês? Que bom! Estou aqui para mais uma aula de língua portuguesa. Hoje, terça-feira, 6 de abril de 2021. Voltando aí do feriado da Semana Santa, né? O nosso feriado de Páscoa, onde ficamos em casa de quinta até o domingo, né? Um momento bem especial, principalmente diante desse momento que estamos passando, né? Diante dessa pandemia, muita gente morrendo, muita gente doente ainda. Então, ontem, quer dizer, no domingo, né? Antes de ontem, como foi o domingo de Páscoa, né? Que foi o domingo da ressurreição, né? O dia em que Cristo ressuscitou. Um momento de renovação, um momento de empatia, olhar para o próximo, né? Então, diante de tudo isso, o certo é que a gente esteja sempre orando, sempre pedindo a Deus pelos nossos próximos, né? Pelos conhecidos, pelos que a gente não conhece, por quem está enfermo, por quem já se foi, pelo conforto das famílias dos que já se foram, né? Então, é um momento sempre de oração, certo? Desde o ano passado a gente está vivendo esse período louco, né, da vida da gente, essa mudança de vida, né? Mudou a vida de todo mundo, essa pandemia, esse vírus. Então, orar nunca é demais, pedir a Deus nunca foi demais, tá? É sempre o necessário, porque precisamos ser gratos, né? Gratos pela vida, pela saúde, pelo alimento. Então, gratidão sempre, tá? Gratidão a vocês por estarem aí acompanhando minhas aulas, né? Essas aulas remotas que são difíceis para todos, certo? É difícil para você que está aí do outro lado, é difícil para a mamãe, não é? Para ajudar, é difícil para a tia Shirley aqui, para as outras tias da escola gravar essas aulas, certo? Então, vamos lá, vamos aproveitar a oportunidade, né? Sempre agradecendo pelo momento, tá? Como é de costume, vamos à nossa correção, certo? A nossa última atividade foi no dia 30, né? Foi na terça-feira passada. Então, dia 30 de março foi a nossa última aula de língua portuguesa, porque na quinta a gente não teve. Então, terça-feira passada foi a nossa última aula. Deixei algumas atividades para vocês no nosso livro Sucesso e no livro Aprender Mais também. Então, vamos ver a correção. A primeira atividade, né, foi no livro Sucesso, foi página 41. Fizemos essa atividade juntos no vídeo passado. Era para você pintar, circular no caso, né? De vermelho, todas as palavras com a letra P e de azul, todas as palavras com a letra B, certo? Eu pintei aí para poder ficar mais nítido para vocês verem, tá? Mas aí, no caso, vocês vão colocar aí apenas em volta da palavra, certo? Porque se eu fosse passar o lápis em volta, ia ficar muito clarinho, aí não ia dar para ver. Por isso que eu pintei. Então, de vermelho, circulamos aí. Paola, pato, pega, pato, pato. Pato novamente, pega, pato, Paola. Pula, pega, pato, pato. Certo? De azul, circulamos. Bia, Bia novamente, bica, Bia, bicou, batata, boné, boneca, bolo, Bia e bota. Beleza? Tranquilo essa parte aí, né? Como já foi explicado no vídeo passado, a gente só está fazendo mesmo a revisão para quem não acompanhou, né? A correção da atividade para quem não acompanhou, porque fizemos juntos, tá? Número 1. Complete as frases usando as seguintes palavras. Aí, tem no quadro aí as palavras boné,
pula, pega, batata, bolo. Era só para completar as frases de acordo com a concordância, tá? Não dá para a gente pegar qualquer palavra e colocar na frase, porque vai mudar totalmente o sentido da frase. Então, eu preciso ler a frase, ver qual é a palavra que mais se encaixa, mais fica adequada, né? Então, letra A tinha: mamãe fez um de laranja. Das palavras que estão aí no quadro, só pode ser bolo mesmo, né? Mamãe fez um bolo de laranja. Letra B. O macaco pula alto. Letra C. Meu irmão usa boné. Letra D. Pedro pega pipa e corre. E letra E. A batata está assada. Certo? Então, a sequência foi: bolo, pula, boné, pega, batata. Certo? Tranquilo. Na atividade seguinte, a correção seguinte foi a da página 43 no caso. 42 tinha uma fábula, a raposa e a cegonha, e já vinha aí com o finalzinho dessa fábula. Só que vocês tinham que dar um outro final a essa história, né? E essa parte aí era resposta pessoal, tá? Eu recebi de alguns alunos. Parabéns pela criatividade de vocês. Gostei muito, tanto da ilustração quanto do enredo que vocês deram aí ao final, um final diferente nessa historinha, nessa fábula, né? Então, cada um era para ter feito o seu, tá? Recebi alguns e quem não me enviou tá em tempo ainda, certo? Aí, já no livro Aprender Mais, a primeira página foi na página 37. A primeira atividade foi na página 37. Aí dizia assim: escreva nos quadros as sílabas dos nomes das figuras e assinale a sílaba mais forte. Você deveria marcar qual era a sílaba mais forte. Aí tinha as imagens: tatu, ao lado árvore, embaixo do tatu escova e embaixo da árvore colher. Sílaba forte de tatu, tu. Sílaba forte de escova, có. Sílaba forte de árvore, ar. E sílaba forte de colher, lher. Aprender mais, página 38. Separe as sílabas das palavras e pinte o quadro com a sílaba mais forte. Tem aí Alice, melhor, médico, sujar, mágico e lacinho. Então, Alice ficou A-li-ce. Pintou a sílaba li, que é a mais forte. Melhor, melhor. Sílaba forte, lhó. Médico. Médico. Então, sílaba forte de médico, de. Sujar. Separou, su, já, sílaba forte, já. Mágico. Sílaba forte, ma, separação, mágico. Lacinho. Separação, lacinho. Sílaba forte, si. 3. Separe as sílabas das palavras e assinale a mais forte, como mostra o exemplo. Então, ia separar e circular a sílaba mais forte. Letra A, caçar, caçar, sílaba forte, sa. Letra B, flecha, sílaba forte, flé. Letra C, América, separação, América, sílaba forte, mé. Danças, na letra D, separação, danças, sílaba forte, dan. Letra E, lâmpada, separação, lâmpada, sílaba forte, lã. Letra F, papai, papai, sílaba forte, pai. Letra G, farol, farol, sílaba forte, rol. E letra H, ônibus, ônibus,
sílaba forte, O. Página 39, temos aí a tarefa de casa. Faça um círculo ao redor da sílaba mais forte das palavras. Pescar, sílaba forte K. Dia, sílaba forte di. Rápido, sílaba forte A. Escola, sílaba forte có. Fada, sílaba forte fá. Colar, sílaba forte lá. Mágico, sílaba forte má. Verdade, sílaba forte dá. Separe as sílabas das palavras e assinale a sílaba mais forte. Café, sílaba forte fé. Livro, sílaba forte li. Cozinha, sílaba forte zi. Parte da ortografia não é para ser feita, tá? A gente vai fazer no momento certo, quando estivermos falando sobre palavras iniciadas com H, certo? Então, o que eu trago para vocês hoje? Vamos fazer uma revisão da parte de ortografia, que já foi estudada. Aquelas palavras com FV, EI, essa parte da ortografia que estudamos, certo? Acho que foram 4. Eu trouxe alguns exemplos e depois uma atividade para reforçar esse assunto. Então, a primeira foram palavras com E e I. Trouxe algumas palavras para vocês. No livro tinha um texto. Vocês podem acompanhar aí no livro de vocês. Na página 15. Era aquele que vinha um texto sobre a formiguinha, ó. Certo? Tinha assim, formiguinha da roça. Formiguinha da roça endoideceu, com a dor de cabeça que lhe deu. Ai, pobre formiguinha, põe a mão na cabeça e faz assim, assim. Pois bem, algumas palavras, como essas que estão destacadas aqui no texto, na página 15, nas quais a letra E tem som de I, por isso devemos ter cuidado para não confundi-las na hora de escrever, certo? Além dessa dica, né, que a gente deve ter bastante cuidado para não confundir na hora de escrever, que para isso, para eu ter esse cuidado, eu preciso estar sempre exercitando a leitura e a escrita, certo? Porque se eu não exercito, eu não conheço a palavra. Se eu não conheço a palavra, eu não vou saber a forma correta de escrevê-la. Então, leitura e mais leitura sempre. Quanto mais eu leio, melhor vai ficar a minha escrita, porque eu vou conhecer mais palavras, o meu vocabulário vai aumentar. Trouxe para vocês algumas palavras que a gente costuma pronunciar com I, porém se escreve com a letra E no final. Então, temos aí parente. Muito difícil alguém falar parente, né? O meu parente, não é isso? Dente, que é pronúncia comum, é dente, meu dente. Chulé, elefante, não é? E a pronúncia correta é elefante. Tomate, abacaxi, noite, geralmente a gente fala noite, né? Falamos noite. Boi, caqui, hoje, costumamos falar hoje. Peixe, comemos bastante peixe. Agora na Semana Santa, né? A pronúncia correta é peixe. Papai, gari, rinoceronte, ponte, pente, gente, certo? A pronúncia se torna até engraçada, né? Mas pronunciar com o som de I é natural. O que a gente tem que tomar cuidado é na hora de escrever,
para não escrever de forma errada, né? De forma incorreta, certo? Se eu pronuncio dente, provavelmente eu posso escrever dente, não é isso? Porque eu acredito que aquilo ali esteja certo. Porém, a forma correta da escrita é dente, com E no final, certo? Para isso, não tem segredo, não tem mistério. Eu preciso apenas conhecer as palavras para poder escrevê-las de forma correta. Tranquilo? Outra parte da ortografia que estudamos foi palavras com F e V. Outra coisa que confundimos muito, né? Porque o som, às vezes, faca, vaca, termina sendo muito próximo. Então, confunde na hora da escrita também. Então, tem aí, ó, faca, foca, favela, fale, bife, foca, farol, farofa, futebol, fofoca, afogado, fivela, foto, garrafão, fogão, vale, neve, novelo, suave, violão, pavão, violeta, viajou, vida, vaca, Vitor, Lavínia. Então, confunde muito o som do F com o V, tá certo? Na palavra foto, voto, voto. Dá para confundir, certo? O segredo é eu conhecer a palavra, eu conhecendo essa palavra, vai ser muito mais fácil a escrita para mim, certo? Então, a questão é essa, é conhecer a palavra para poder fazer a escrita correta. Outra parte da ortografia foram palavras com T e D, certo? Todas essas palavras que eu estou trazendo para vocês tem sempre essa aproximação do som, não é? F, V, palavras escritas finalizadas com E no final o som é de I. Palavras com T e D, que também confunde muito o sonzinho. Vamos ver. Eu coloquei essa imagem no vídeo da aula que eu apresentei para vocês esse assunto, tá? É a mesma imagem. Então, tem aí, ó, de olho na palavra. Tem várias imagens. São 12 imagens aí, né? 12 figuras. E cada uma delas com duas opções de nome, de escrita, certo? Com D e com T. Eu já trouxe dessa forma para vocês terem ideia do quanto que pode confundir uma com a outra. Então, temos aí dado e tado, dado, tado, dado, tado. Dá para confundir. Então, a forma correta é a que está marcada aí com X, a escrita com D, não é? Dado. Temos aí ao lado domada, tomada, domada, tomada, domada, tomada. Forma escrita, tomada. A escrita correta, né? Tomada. Temos tijolo, 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 tijolo. Escrita correta, tijolo. Dedo, 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 dedo. Escrita correta, dedo. Tábua, 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 tábua. Escrita correta, tábua. Dinheiro, 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 dinheiro. Escrita correta, dinheiro. Telha, 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 telha. Escrita correta, telha.
docinho e tocinho. Docinho, tocinho. Escrita correta, docinho. Tucano, ducano. Tucano, ducano. Escrita correta, tucano. Dama, tama. Dama, tama. Escrita correta, dama. Duende, duende. Duende, duende. Escrita correta, duende. Dentista, dentista. Dentista, dentista. Muito parecida, porém a escrita correta, dentista. A gente vê muito essa confusão quando está fazendo ditado, né? Às vezes, na hora de pronunciar a palavra, quando a outra pessoa que vai escrever escuta, pode muito bem confundir de acordo com o som, certo? Então, é muito natural que a gente troque alguma letra. Porém, como eu sempre venho dizendo a vocês, na dúvida, pergunta a alguém. Tranquilo? Muito natural perguntar e tirar dúvida, tá? Muito natural mesmo. Trago para vocês também palavras com P e B. Dá para confundir, tia Shirley? Dá também, do mesmo jeito. Pode se confundir do mesmo jeito. Trouxe para vocês... complete com P ou B. Aí eu completei. O B eu coloquei vermelho e o P azul, tá? Tem aí bailarina, B. Peixe, P. Bermuda, B. Presente, P. Paladar, P. Panela, P. Boneca, B. Bonita, B. Piscina, P. Ponto, P. Brincar, B. Panfleto, P. Muito natural se eu chegar e confundir na hora de escrever alguma dessas palavras. Boneca, 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 boneca. O som é muito parecido, gente. Muito parecido mesmo. Então, escritas corretas, eu só vou conseguir com o tempo e com o exercício, tá certo? Eu preciso sempre exercitar para que a minha escrita se torne mais fácil. Se eu não tenho o conhecimento, se eu não leio, se eu não escrevo constantemente, se eu não gosto de ler, como eu vou conhecer as palavras? Não vai ter como, né? Então, para eu conhecer a escrita correta de algumas palavras, eu preciso estar sempre lendo, sempre aumentando o meu vocabulário, tá? Vocabulário é a parte em que estão as nossas palavras. As palavras que eu conheço, aí eu consigo escrever mais facilmente. As palavras que eu não conheço, eu fico com dúvida e as dúvidas eu tiro, tá certo? Dúvida não é para guardar, é para tirar com alguém. Se teve alguma dúvida, pergunta a alguém. E é super tranquilo, super normal tirar dúvidas, certo? Então, deixa eu passar para vocês. Palavras com E e I no nosso livro, página 15. Essa foi nossa primeira revisão. Aí, falamos sobre palavras com F e V no nosso livro Sucesso, página 23, com as atividades. Quem não fez, procura fazer, né? Quem está atrasado. Palavras com T e D. Tá aqui, ó, na página 32. Teve dúvida, vai lá. Dá uma olhada no livro. E caso não tenha realizado a atividade, este é o momento. E palavras com P e B, página 41. Parte da nossa ortografia, que foi estudada agora na primeira unidade, né? Terminamos a primeira unidade e vamos começar a segunda unidade.
Então, esse foi todo o nosso assunto de ortografia. Lembra que no nosso livro Sucesso temos a parte que fala da gramática, da ortografia e fala sobre o estudo do texto, né? A leitura do texto, certo? Então, a nossa parte de ortografia, a revisão é essa. Fiz essa revisão para vocês, para a gente exercitar mais o assunto e ampliar o nosso vocabulário. Lembrando que quanto mais eu leio, melhor eu escrevo. Além desse assunto que fala sobre a ortografia, o livro, em cada final de unidade, vai trazer um trabalho, uma dinâmica para que a gente trabalhe o socioemocional. O que seria isso? O socioemocional, eu trouxe essa imagem para vocês. Ele trabalha em conjunto, escola, dentro da sala de aula, a família junto com a comunidade, o entorno, a parte da cultura, a parte da sociedade também. Então, tudo isso interligado vai trabalhar o autoconhecimento, o autocontrole, consciência social, a tomada de decisão responsável e as habilidades sociais. Então, cada um desses vai trabalhar uma área no nosso emocional para que a gente consiga lidar com várias situações. Esse momento que a gente está vivendo de pandemia desde o ano passado, né? Onde precisamos ficar presos dentro de casa, sem socializar com outras pessoas, longe da escola, que é o nosso momento de confraternizar, de fazer amizades. Então, o nosso emocional ficou muito abalado, né? Choramos por qualquer coisa, ficamos irritados por outras coisas simples, não sabemos lidar com algumas situações. Então, essa parte que fala de trabalhar com trabalhar o socioemocional é justamente para isso. Quando ele fala de autoconhecimento, ele fala em reconhecer as próprias emoções e valores, bem como seus talentos e limitações. Ele traz para a gente, para que a gente conheça o que a gente tem de melhor, para que a gente conheça as nossas emoções, os nossos talentos, até onde a gente pode ir, né? O que a gente sabe fazer e as nossas limitações. Esse aqui eu não consigo fazer e é natural eu não conseguir fazer, certo? Então, essa é a parte que trabalha o autoconhecimento. Aí ele fala em tomada de decisão responsável. São decisões sobre atitudes pessoais e sociais baseadas em conceitos éticos e construtivos, ou seja, ensina vocês a tomar decisões, porém essas decisões precisam ser éticas. O que é uma decisão ética? Se eu sei que é certo, eu faço. Porém, se outra pessoa está fazendo, mas eu sei que é errado, eu não vou fazer, porque não é ético, tá? Não seria o correto, não é o certo fazer. Fala também sobre consciência social, demonstrar empatia e entendimento sobre o outro. Essa consciência social é justamente o fato de eu olhar para o meu próximo, independente de eu conhecê-lo ou não, e tratar ele bem. Mesmo que eu não conheça, mesmo que eu não saiba nem o nome, mas eu sou obrigada, eu tenho, minha obrigação tratar aquela pessoa bem, me colocar no lugar daquela pessoa e saber que o que eu não quero que faça comigo, eu não vou fazer com o outro, certo? Se eu não quero que um coleguinha me trate mal, então eu não vou tratar outra pessoa mal, porque eu não vou querer passar pelaquela situação. Ele fala também sobre autocontrole, saber identificar e lidar com as emoções e atitudes para atingir objetivos pessoais. Autocontrole fala sobre o fato de eu estar passando por alguma situação
em que eu fique muito nervosa, porém eu não vou gritar, eu não vou bater, eu não vou empurrar, porque eu vou ter esse autocontrole, eu vou saber lidar com aquela situação e passar para outra pessoa que sabe resolver, certo? Sem me estressar, sem criar atrito, sem chorar, sem bater no colega. Esse é o autocontrole, tá? A autorregulação. E, por último, fala sobre habilidades sociais. Habilidades de relacionamento, né? Eu preciso construir relacionamentos positivos, eu preciso aprender a trabalhar em equipe e resolver efetivamente os conflitos. Eu preciso ter controle de alguma situação, porém eu também preciso resolver esses conflitos, certo? Alguma situação que esteja me aperreando, eu com o meu autocontrole, eu não vou me desesperar, eu não vou estar gritando nem chorando, porém eu preciso ter sabedoria para resolver, certo? Eu preciso ter autonomia para resolver, beleza? Então, a educação socioemocional lida com todos esses tópicos aí e envolve tanto a escola como o seu primeiro grupo social, que é a família, envolve também igreja, né? Se você participa de alguma igreja, então envolve toda a comunidade em torno da gente, em torno da nossa vida. Para exercitar essa parte aí que fala da educação socioemocional, além da atividade do caderno, tem uma dinâmica para ser feita aí no livro de vocês. Aí diz assim, ó, desenhar e pintar. Objetivo: expressar os sentimentos e as emoções em relação à solidariedade através de desenho. Solidariedade é quando eu me coloco no lugar do outro para ajudá-lo, independente de eu conhecer ou não esse outro, tá certo? Eu preciso ser solidário com todos na medida em que eu for me deparando com algumas situações, certo? Vai ser necessário folha de ofício, régua, caneta, lápis de cor, canetinha, hidrocor, apontador. Desenvolvimento. Peça para os integrantes fechar os olhos e pensar o que significa solidariedade. Então, vocês vão pesquisar o que é ser solidário, vão fechar o olho e vão fazer um desenho. Vão imaginar, né? Primeiro vocês vão imaginar um momento de solidariedade. Pesquisei o que é ser solidário, imaginei a situação, vou colocar em prática no desenho. O livro aconselha que eu coloque uma música bem suave, tranquila, para poder os pensamentos fluírem, né? Aparecer com mais facilidade, certo? Em casa vocês podem fazer do mesmo jeito. Pegou lá o papel, descobriu lá o significado de solidariedade, imaginou você sendo solidário, fez o desenho, terminou. Como você se sentiu ao desenhar sobre solidariedade? Tem aí 5 emojis, marca aí um X naquele que você mais se identifica quando desenhou sobre solidariedade. 2. Você gosta de pensar sobre o tema solidariedade? Sim, um pouco, sim, muito ou não, certo? São respostas pessoais, então, de acordo com o entendimento de vocês, de acordo com a pesquisa que foi feita sobre solidariedade, a imaginação, você imaginou, pensou aí uma situação de solidariedade, fez o desenho. Você gosta de pensar sobre o assunto? Sim, um pouco, sim, muito ou não. Marca um X. 3. Enquanto desenhava, a música atrapalhou ou ajudou? Por isso que é necessário colocar uma música, tá? Pode colocar qualquer música bem suave, que não seja muito agitada. Se você fosse expor o seu desenho para que todos pudessem vê-lo, onde o colocaria? Resposta pessoal, pensa aí, tem uma ideia e escreve. Terminou? Sabe como é, né? Manda para mim.
Além dessa página 44, aí no livro Sucesso, vou deixar uma atividade para vocês, para exercitar os assuntos sobre ortografia, tá certo? Caderno de português, cabeçalho completo, bem bonitinho. Aí, atividade número 1. Escreva 5 palavras com V e 5 palavras com F. Muito, muito, muito moleza. 2. Leia as palavras abaixo com atenção e copie-as corretamente. Todas essas 6 palavras estão erradas, escritas erradas. Então, vocês vão ler essas palavras com bastante atenção e vão copiá-las corretamente. No caderno de vocês, vocês vão escrever dessa mesma forma que está aí, errado. Depois, vocês vão copiá-las corretamente. Então, berdão, pequeno, planta, paleia, pouca, panheiro. Escreveu errado, ao lado coloca o correto. Berdão, perdão. Pequeno, pequeno. E aí por diante, tá? Leia com bastante atenção para descobrir quais são essas palavras que estão escritas erradas. 3. Recorte de revistas e jornais e cole palavras com as letras de cada quadro. Tem aí palavras com T, D. Recorta algumas palavras e cola aí no teu caderno. Algumas palavras com T e outras com D. Tranquilo demais. Terminou a atividade, já sabe o que é que tem que ser feito, né? Terminou? Tira foto da atividade, manda para mim lá no aplicativo, não é? Para eu poder acompanhar e ver que realmente vocês estão participando das aulas. Beleza? Então, hoje, terça-feira, 6 de abril de 2021, fizemos uma revisão ortográfica, a revisão da nossa parte da ortografia, não é? Que foi trabalhada durante a unidade 1. Então, palavras com E, I. Falamos sobre palavras com V e F, ou FV. Falamos sobre palavras com T e D. E, para finalizar, palavras com P e B. Beleza? Tem aí a nossa parte da dinâmica para trabalhar o socioemocional, aquilo que nos ajuda a lidar com várias situações diárias, tá? E não entrar em desespero, não é? Então, é isso aí. Encerrando hoje nossa aula Língua Portuguesa, terça-feira, 6 de abril de 2021. Um cheiro para todos vocês e até a nossa próxima aula.